Mateus capítulo 25, versículo 14. Nós vamos partilhar sobre esse tema, fidelidade na missão. Eu quero ler com os amados irmãos o texto que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora das trevas, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Até aí. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, de um texto muito prático na vida cristã, e também de um texto com muitos princípios para a vida cristã. Esse texto, ele reflete a necessidade de fidelidade para com aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos. Esse texto, ele é muito claro sobre essa relação daquilo que Deus nos dá para fazer, que a Bíblia chama de talentos ou dons, e da prestação de contas que nós daremos ao Senhor daquilo que Ele nos entregou a fazer. E quando nós olhamos, meus irmãos, para a ideia do contexto geral onde esse texto está inserido, nós vamos perceber que existe algo muito profundo ligado a uma urgência que exige seriedade quanto à missão que o Senhor espera de cada um de nós. E essa missão, ela precisa ser exercida com fidelidade, porque fidelidade
nada mais é do que a essência do compromisso com Deus. E ela não se mede pelo tamanho das tarefas que nós temos na igreja ou na vida cristã, pelo tamanho dos ministérios que nós exercemos no nosso dia a dia, mas ela é medida pela constância em obedecer e em servir com aquilo que nós recebemos. O texto é muito claro em abordar uma fé verdadeira que resulta em obediência e resulta em ação, a ação de obedecer, a ação de promover aquilo que o Senhor espera de nós. E o Senhor está nos convidando, portanto, a crer e a agir conforme os recursos que Ele nos dá. Na vida cristã não existe ninguém incapaz. Na igreja não existe ninguém melhor do que ninguém. Porque o texto é muito claro. O texto diz que um ganhou 10 talentos, o outro 5, o outro 2, cada um segundo a sua capacidade. O Senhor conhecia a capacidade de cada um deles e deu a eles a oportunidade de cuidarem de algo valioso que era dele. O que estava em jogo ali não era a quantidade de talentos, mas sim a capacidade de serem fiéis àquilo que o Senhor esperava. E quando nós olhamos para isso, nós lembramos do que a Bíblia chama de mordomia cristã. Tudo que nós temos não é nosso. Tudo que existe nas nossas mãos é de Deus. E isso não pode ser esquecido. Nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que é do Senhor. E como bons mordomos do Senhor, dentro desse escopo de mordomia cristã, nós vamos e precisamos entender que a mordomia, ela não se limita ao dinheiro. A mordomia cristã, ela também inclui o nosso tempo. A mordomia cristã também inclui as nossas habilidades. E ela também inclui as nossas oportunidades. O texto é muito profundo e ele precisa ser observado, ele precisa ser cuidado com muita atenção, porque todos nós precisamos usar esses recursos com um propósito só, que é a expansão do reino de Deus, que é aquilo que o Senhor, que entregou os dons e talentos, espera, que eles sejam multiplicados, que eles alcancem mais pessoas, porque o fim dos tempos está próximo. E quando nós vamos, meus irmãos, olhar para essa premissa, é fácil entender por que a fidelidade é algo imprescindível. Porque aqueles que promoveram mais talentos são louvados, e aquele que escondeu e deu desculpas pela sua omissão é repreendido. Quando nós pensamos em fidelidade, nós podemos defini-la também como qualidade de alguém que é leal, como lealdade, como alguém que é confiável, como alguém que é constante, como alguém que cumpre compromissos, como alguém que cumpre obrigações, como alguém que cumpre promessas, independente das circunstâncias. O que o texto também está mostrando é que a infidelidade daquele que demonstrou deslealdade foi pautada em circunstâncias que ele criou no seu próprio coração. E nós vamos perceber quais circunstâncias eram essas. Fidelidade, meus irmãos, portanto, na missão é o que Deus espera de todos nós. O Senhor não nos salvou para outra coisa que não seja cumprir a missão, que não seja pregar o Evangelho, que não seja ser um instrumento nas suas mãos, que não seja colocar os nossos dons e talentos a serviço dEle, para que vidas sejam alcançadas,
para que a igreja cresça de pessoas que vão para o céu, para que dons sejam multiplicados e para que o reino de Deus avance. É isso que a Bíblia está tratando dentro desse contexto, porque 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz que o que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que Deus requer de nós. Mas se formos olhar para o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós estamos dentro de um sermão profético de Jesus que começa no capítulo 24. No capítulo 24, onde o Senhor Jesus vai falar dos sinais do fim dos tempos. E ele vai falar do sinal da necessidade de vigilância, porque ele começa a apontar o que iria acontecer. E no capítulo 25, nós temos então o Senhor Jesus usando 3 parábolas para ensinar sobre a preparação para o seu retorno no que tange ao juízo final. Se no capítulo 24 ele fala sobre os sinais e sobre a necessidade de observarmos esses sinais com vigilância, no capítulo 25 ele fala sobre a sua volta e sobre a necessidade de preparo para um juízo que será iminente, que vai acontecer. Ele fala das 10 virgens, sobre uma questão de vigilância espiritual. Ele fala dos talentos, que é a parábola que nós estamos pautando a nossa mensagem nessa noite, que vai tratar sobre responsabilidade e uso dos dons. E ele vai concluir falando das ovelhas e dos bodes, daquele julgamento baseado nos atos de amor e de serviço, aonde ele vai separar as pessoas pelas ações. E aí, quando nós vamos, meus irmãos, entender essa parábola dos talentos, eu fiquei pensando, por que ela está no meio disso tudo? Por que Jesus não colocou a parábola dos talentos no início e nem no final? Por que Jesus colocou no meio? Qual a razão dela estar aqui no meio dessas 3 histórias? Porque entre uma realidade espiritual e um julgamento iminente, existe uma missão da igreja. Existe uma missão que precisa ser exercida com fidelidade no serviço a Deus, que precisa ser cumprida, que precisa ser vivenciada. Um homem, meu irmão, rico, diz o texto, ele viaja e ele confia os seus bens a 3 servos, e ele reparte esses bens. E é muito interessante que essa história vai trazer ao nosso coração o senso de urgência, de quão distantes de fazermos aquilo que o Senhor espera de nós, muitas vezes nós estamos. Porque Ele deu talentos aos seus servos, e todos os irmãos aqui têm talentos. Todos os irmãos aqui têm talentos. Todos nós temos algo que nós fazemos que Deus nos deu. E quando nós olhamos para o contexto, nós sabemos que a economia da época, ela era baseada na agricultura, no comércio e também em pequenos serviços. E os ricos da época normalmente confiavam os seus bens a servos que eram pequenos administradores. E esses talentos, eles eram, à época, uma unidade de peso, de valor, aproximadamente 34 gramas de prata ou de ouro. E esses servos, com muita habilidade, eles tinham liberdade para poder investir, administrar os bens desse senhor. Então essa relação servo-senhor, nesse contexto, ela era comum na sociedade.
E os servos fiéis, eles normalmente ascendiam socialmente, pela sua capacidade e pela sua fidelidade. Então, quando Jesus está falando dessa realidade, para ilustrar como Deus confia responsabilidades a nós, isso não é estranho a eles. Mais uma vez, na sua grande sabedoria, o Senhor Jesus está trazendo uma realidade que eles conheciam e falando de uma realidade espiritual. E meus irmãos, além disso, eles viviam um grande conflito religioso, político. Roma pressionava e dominava a Palestina e impunha impostos pesados, pressionava, e por conta dessa pressão, os judeus clamavam por um libertador. Mas independente dessas questões que envolvem a sociedade em que eles estavam inseridos e que nós também estamos inseridos, porque a história não é muito diferente da nossa, fidelidade é aquilo que o Senhor espera de nós. Fidelidade era aquilo que o Senhor esperava deles, e é aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor Jesus está ensinando que a fé não é obedecer a regras, mas fé está mais para produzir frutos para o reino do que qualquer outra coisa. A fé não pode ser tão pequena a ponto de fazer porque alguém disse que tem que ser assim, mas tem que ser algo que nos move a ponto de produzir para Deus por meio dos dons e talentos que recebemos de Deus. Hudson Taylor dizia que a fidelidade nas pequenas coisas já é uma grande coisa. Por isso que Jesus sempre fez questão de dizer que nós deveríamos olhar para as pequenas coisas como se elas fossem grandes. Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, o monte saía de um lugar para o outro. Jesus estava o tempo todo fazendo comparações e nos mostrando essa realidade. Agora, você já parou para pensar, e eu fiquei pensando nisso quando li o texto, você já parou para pensar que Deus te confiou algo que está diretamente ligado com o seu plano redentor para toda a humanidade? Você já parou para pensar que aquilo que Deus te deu e me deu está ligado com o seu plano redentor para salvar os homens? Isso é muito profundo. Isso tem que ser levado a sério. Porque desde o Éden, se nós conhecemos a história bíblica, o ser humano ele foi criado com um propósito só. O propósito, meu irmão, de ser mordomo da criação e o propósito de expandir o reino de Deus. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Desde o Éden, Deus já colocou sobre o homem essas responsabilidades. Deus não criou o homem sem propósito. Deus cria com um propósito. E Ele convoca para uma missão maior do que a nossa própria vida. Mas me parece que às vezes nós esquecemos de quão grande é o reino de Deus e quão maravilhoso é fazer parte dele. Esse é um tema central, meu irmão, na parábola dos talentos, onde os servos, eles devem administrar com fidelidade aquilo que o Senhor os confiou. Se você olhar para o seu coração, você vai perceber que Deus já te entregou muitas coisas, por menor que elas sejam aos seus olhos.
são grandiosas para Deus, porque fazem parte de um plano redentor, fazem parte de um plano maior do que a nossa própria vida. O problema está muitas vezes, meus irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, que é a falta de fidelidade que resulta na queda, porque Adão e Eva, ao desobedecerem, eles não usam corretamente aquilo que Deus lhes confiou, lhes deu, e isso resulta na separação de Deus e nas consequências do próprio pecado. Então nós temos o Senhor falando sobre uma questão espiritual, sobre um juízo iminente e sobre a necessidade de compartilharmos aquilo que Ele nos deu para que o maior número possível de pessoas sejam salvas. E temos diante de nós a escolha de obedecer ou desobedecer. E dito isso, eu quero pontuar com você algumas questões, para que você guarde no seu coração e possa fazer as avaliações pessoais de como você tem olhado para a missão de Deus, como você tem olhado para a vida cristã, como você tem olhado para os dons e talentos que Deus entregou nas suas mãos. A primeira questão que eu quero que você guarde no seu coração e você avalie é que o dom, ele precisa ser praticado. Todos receberam dom. A Bíblia diz que alguns saíram para negociar, receberam mais, alguns foram a campo, mas um enterrou. E se nós olharmos para a orientação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, ali na sua exortação, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, clareie um pouco a nossa mente, porque diz assim: não negligencie o dom que há em você, que lhe foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, o dom que não é praticado, ele é negligenciado. E ele pode ser enterrado, e dom enterrado é dom perdido, porque não serve para nada. Outra questão e outro texto de Paulo também com Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele diz a ele: por isso venho lembrar a você que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, se o dom precisa ser reavivado, é porque ele esfriou. Reavivar aqui no grego é acender pelo fogo, inflamar. Então, quando eu olho para essa premissa, o dom que não é praticado, ele pode ser perdido no sentido de inutilidade, porque o dom que não é usado, ele pode ser inútil, e nós podemos perder oportunidades de frutificar para Deus, porque Mateus capítulo 25, versículo 29 diz: pois a qualquer um que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Então a primeira coisa que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração é que dom tem que ser praticado, e tem que ser colocado à disposição do Senhor. Quantas pessoas serviam ao Senhor com alegria, apresentavam-se a Ele com cântico, colocavam os dons e talentos à disposição do Senhor e de repente simplesmente pararam. Deus confiou algo precioso a você, e Ele vai pedir conta a nós daquilo que Ele nos deu. A segunda questão que eu quero também compartilhar com você, para que você olhe para o seu coração e faça a sua avaliação pessoal, é que, segundo o texto, na missão, não é a quantidade de dons que importa, mas a fidelidade a eles.
porque é nítido também observarmos na igreja pessoas com vários dons. Existem pessoas que fazem várias coisas. Existem pessoas, meus irmãos, que fazem de tudo. Existem pessoas que fazem poucas coisas. E existem pessoas que fazem uma coisa. Mas não é isso que importa. O que importa é a fidelidade naquilo que fazemos. É a fidelidade naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Alguns são mais espontâneos, outros são mais reservados, mas cada um tem a sua importância na propagação do reino de Deus. Por isso, o Senhor entrega a todos segundo a sua capacidade. Porque o que foi louvado pelo Senhor quando voltou para pedir conta, não foi se eles tinham multiplicado o talento. O Senhor em momento nenhum louvou pela multiplicação do talento. O Senhor louvou pela fidelidade. A palavra do Senhor foi: servo bom e fiel. Nós sabemos, meus irmãos, que isso aponta para um julgamento final, onde nós vamos prestar contas a Deus, porque o que nós fazemos aqui aponta para lá. Isso é claro para nós. Mas quando eu olho para esse enredo e para aquilo que importa de fato na nossa vida, eu li um texto de John Stott e eu achei lindo, que ele diz que o chamado de Deus nunca é para ociosidade, mas para o serviço. Não importa quantos dons você tenha, mas o que importa é o que você faz com eles. Não importa se você tem na sua conta vários dons, o que importa é se isso tem abençoado o reino de Deus, é se isso tem abençoado pessoas, é se isso tem transformado vidas. Porque Lucas no capítulo 16, versículo 10, diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não é a quantidade de dons que importa. O que importa é a fidelidade. E em último lugar, eu também gostaria muito que você avaliasse, à luz do texto, algo também muito precioso e que às vezes passa despercebido, mas que revela o porquê alguns multiplicaram e outros enterraram, e outro enterrou. O serviço revela o verdadeiro amor. O serviço revela o coração. O serviço revela o nosso amor pelo Senhor. Meus irmãos, se nós olharmos com calma, quando o Senhor chega naquele que enterrou os dons e talentos, Ele vai dar desculpas. E nas suas desculpas, o servo infiel disse tudo o que ele pensava do seu Senhor. É só olhar para o texto. Ele não amava o seu Senhor. O Senhor confiava nele. Mas o servo infiel tinha uma visão dele terrível. Talvez até aquele momento ele usasse uma máscara, uma capa, fingisse bem, mas aquele momento revelou o coração dele. Ele disse: o Senhor colhe onde o Senhor não planta. O Senhor é homem assim, o Senhor é assim, e eu tive medo. E o Senhor falou: eu sou isso? Meus irmãos, o coração se revela o tempo todo. Nós só precisamos de atenção, porque esse servo infiel, a infidelidade, ela se dá quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar. Quando nós amamos mais a nós mesmos do que ao Senhor. Ele pensou na sua vida e nem imaginou
que se ele colocasse o dinheiro no banco, seria melhor para o seu senhor. Sabe por que ele não pensou no melhor para o seu senhor? Porque ele não amava o seu senhor. E quem não ama, não quer o bem de ninguém. Meus irmãos, está claro. Ele chama o seu senhor de severo. Ele chama o seu senhor de alguém exigente, que se apropriava de colheitas que ele mesmo não havia plantado. Mas quem ama faz isso. Quem ama zela. Quando recebe alguma coisa de valor de alguém, cuida. Quem ama trata com cuidado. Quem ama respeita. Mas o que a Bíblia está mostrando é que esse servo infiel amava ele mesmo. Se uma pessoa se distancia de Deus, o seu zelo e os seus dons podem enfraquecer. Porque Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade no grego significa rebeldia. Rebeldia contra Deus. Inimizade contra Deus. Mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e em verdade. É o que o Senhor espera de nós. Esse servo inútil, ele não tinha amor. O que a Bíblia mostra que ele tinha era medo. E aí 1 João capítulo 4, versículo 18 diz que no amor não existe medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, quando eu olho para o texto, eu percebo que o serviço revela o verdadeiro amor. É muito fácil, irmãos, nós falarmos: eu amo o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, Senhor, eu faço tudo o que o Senhor quiser. Mas temos feito isso na missão que Ele nos chamou a fazer? E eu quero concluir para nós orarmos, dizendo aos irmãos e também a mim mesmo: Deus entregou algo em nossas mãos. Deus entregou algo nas suas mãos. Deus nos deu algo a fazer. Você tem feito? Você tem olhado com carinho para aquilo que o Senhor espera de você? Como você tem se portado diante disso? Como você tem se portado diante daquilo que o Senhor espera de você? Quando você olha para as suas mãos e para as suas obras, você consegue se ver cumprindo a missão com fidelidade? O Senhor não nos chamou pelas obras, porque Ele quer e Ele sabe que o homem quer a glória para si. Então a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas Ele nos chamou para as obras, porque a salvação sem obras é morta. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Porque o texto também diz, e eu concluo: o Senhor não chamou os três ao mesmo tempo. O texto diz que Ele chamou um por vez. Um por vez. E meus irmãos, que o Senhor nos ajude a cumprir a missão. Que o Senhor nos ajude a colocar os nossos dons e talentos a serviço dEle. Tem tanta coisa para ser feita. Tem tanto campo em Rio Bonito para que o Evangelho seja pregado. Tem tantas possibilidades para compartilharmos do amor de Deus. Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas chorando, tantas pessoas carecendo da palavra de esperança, da palavra de vida,
da palavra que transforma. Tantas pessoas precisando de um abraço, de um afago, tantas famílias carecendo do amor de Deus. E o Senhor entregou dons e talentos à sua igreja. E nós precisamos, por amor ao Senhor, ir a campo, multiplicar esse amor, para que a missão seja cumprida e muitas vidas sejam salvas pelo poder do Evangelho. Talvez você esteja aqui e não tenha noção quantas pessoas se tornaram professores do ensino público, estadual, porque começaram a ensinar na igreja. Quantas pessoas desenvolveram dons e talentos e foram manifestar o sagrado no mundo, porque começaram a despertar os dons e talentos na igreja. Quantas e quantas pessoas se colocaram à disposição do Senhor. Eu me lembro, uma menina que trabalhou comigo na secretaria de uma das igrejas que eu tive o privilégio de pastorear, uma menina preciosa, de uma família tão querida, e ela estava começando, uma crente, e nós começamos um trabalho. Ela foi trabalhar na secretaria da igreja, e prontamente na igreja tinha uma pessoa que trabalhava no alto escalão da prefeitura e botou o olho nela, né? Falou assim: essa menina é boa, pastor. Eu falei: tira o olho. E logo ela foi galgando assim lugares altos, fez uma faculdade, depois fez outra faculdade e voou muito alto. E eu pude ver os caminhos dela sendo tão abençoados pelo Senhor. Mas ela começou na igreja, servindo na igreja. Quantas começam no ministério infantil, dentro de uma sala, com as crianças, amando as crianças, ministrando o amor de Deus em famílias, cuidando das crianças. E o Senhor está vendo, e o Senhor pega e abençoa uma vida toda, porque as pessoas colocam seus dons e talentos a serviço do Senhor. Isso acontece o tempo todo, e eu queria desafiar você a fazer isso, a tomar uma decisão, independente se você sabe o que vai fazer ou não sabe o que vai fazer, a dizer para Deus: Senhor, que o Senhor desperte o meu coração, que o Senhor desperte a minha vida, porque eu estou aqui para te servir. Eu nunca vou me esquecer do doutor Marcelo. Fomos para a África, um dentista renomado de Niterói, um convite para ser secretário de saúde de Niterói e outras coisas mais, um crente. Fomos para a África, ele comprou e ele levou um consultório portátil para lá. E na África ele passava dias e dias debaixo do sol, do calor, cuidando dos dentes. E como missionários, quando você vai para o campo, você não tem paradeiro certo, né? Você vai fazer onde tem necessidade. Um dia eu fiz pipoca, no outro dia eu contei história para criança, no outro dia eu joguei bola, no outro dia eu fui ser auxiliar dele. E eu estava vendo ele lá, cuidando lá das pessoas, e um dia chegou uma jovem e disse: hoje eu vou realizar meu sonho. E ele com um carinho, e eu ficava olhando para ele, um homem que tem tudo na vida, tudo, deixou tudo, esposas, filhos, e foi servir a Deus. E ele disse: qual é o seu sonho? Ela falou assim: arrancar o meu dente, porque dói muito. E aquele homem cuidou daquela jovem com tanto carinho,
cuidado, com tanto zelo. E eu pude acompanhar aquilo e me segurando para não chorar, para ela não ver. Tamanha emoção do meu coração de ver um homem colocando seus dons e talentos a serviço do Senhor. E aí pude conversar com ele, dormindo conosco no alojamento. Do lado de fora tinha que ficar um vigia 24 horas com uma 12 assim, ó, porque tinha gente que podia invadir para roubo, alguma coisa, então tinha que ficar vigia 24 horas com uma 12 do lado de fora, vigiando a gente. Um calor, telha de brasilite, aranha desse tamanho, a gente tinha que dormir com aquele negócio por cima, e ele ali comendo batata frita, que é o que tinha para nós comermos, e sorrindo. E eu fui olhar para a vida dele, vi as filhas todas formadas, um casamento abençoadíssimo, um servo de Deus que sempre se colocou à disposição do Senhor. Não foi a primeira vez. E aí eu fui descobrir que ele sempre fez isso, durante a vida dele toda. Deus está vendo. Deus está vendo, porque Deus não olha para aquilo que produzimos, Deus olha para o nosso coração fiel.